Pai, a tua igreja que está de pé na tua presença, para ouvir, Senhor, tudo quanto tem no coração do Senhor nessa noite, para usar o teu Filho, Senhor, e falar através do Espírito Santo, usando ele, Senhor, mais uma vez, nessa noite, Pai, na tua igreja, em nome de Jesus. Usa, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, por favor, livro de Mateus, ou melhor, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Rapidamente. Grupo de louvor, vem cá, grupo de louvor. Vamos cantar. Agora. Quantos minutos tem? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Você que tem Bíblia, não está na tela. Você que tem Bíblia, a gente está com um probleminha ali, irmãos, nessa tela. Peço até desculpa para os irmãos. Já a gente resolve isso aí. Mas vocês têm Bíblia, né? Amém. 2 pessoas têm, pelo menos. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Vamos louvar o hino da harpa cristã? O hino de número 127, o Senhor da Ceifa. Vamos cantar? O Senhor da Ceifa está chamando. Salvação a te
Que maravilha! Meus irmãos, antes de eu adentrar aqui no texto, quero agradecer ao nossos líderes de missão, esse casal abençoado, o Éder e a Cris. Que Jesus em Cristo continue nos abençoando. Meus irmãos, o texto que nós lemos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, nós vemos Pedro e João, e eu preciso que você fique atento. Eu preciso que você se atente à mensagem do Senhor, à palavra de Deus. No texto que nós lemos, Pedro e João, eles estão pregando a palavra, cheio do Espírito Santo. Pedro e João, eles estão pregando a palavra do Senhor, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. É assim que Pedro e João estão a pregar a palavra de Deus no texto a qual nós lemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Obedecendo então a palavra de Deus, eles foram bem obedientes à palavra de Jesus Cristo, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus, antes da sua ascensão ao céu, antes dele ser assunto aos céus, Jesus então deixa um mandamento, deixa uma palavra para os discípulos. Olha, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que o Espírito Santo de Deus desça sobre a vida de vocês, e então desça com poder sobre a vida de vocês, para depois vocês anunciarem a palavra de Deus. Esse era o pedido de Jesus para os discípulos em Atos capítulo 1. Vocês ficam aí até o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês, isso antes da ascensão de Jesus. Eles bem obedientes a Deus nesse capítulo 1, eles ficam lá. E nós bem sabemos que Atos dos Apóstolos capítulo 2 é quando isso acontece. Quando Jesus disse no capítulo 1 que o Espírito Santo desceria sobre eles para eles permanecerem em Jerusalém, isso acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando no seu versículo 1 e versículo 2 ele diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o versículo 2 diz que quando de repente veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso, veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então essa palavra de Jesus no capítulo 1 se concretiza no capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo acontece, e nós conhecemos essa passagem. Ainda no capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz a sua primeira pregação. Pedro, ainda cheio do Espírito Santo, ele faz a sua primeira pregação ainda em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando ele prega e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Então ainda no capítulo 2 ele já é cheio e já começa a pregar. Aí nós entramos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e nós vemos logo no início do versículo, quando ainda cheios do Espírito Santo, Pedro e João, quando eles vão para o templo, quando eles chegam perto do templo, ou melhor, em frente ao templo, então eles encontram um homem coxo, um homem que necessitava de algo da parte do Senhor. E quando eles encontram esse homem coxo, esse homem precisava de algo, só que esse homem precisava de algo espiritual, mas ele pensa que precisa de algo material. É quando ele vira para Pedro e João, na frente do templo, no capítulo 3, e fala: olha, me deem uma esmola, eu preciso que vocês me deem uma esmola. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e fala para esse coxo, fala: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos lhe dar. E pegaram na mão daquele coxo e falaram: levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa e ande. Então no capítulo 1 de Atos, eles recebem a palavra de Jesus para permanecerem ali até serem cheios. No capítulo 2 eles são cheios do Espírito Santo. Ainda no capítulo 2, Pedro prega a palavra, ganha quase 3.000 almas na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo. Está aí a importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios é melhor, a coisa acontece de um jeito diferente, e aconteceu também na vida de Pedro. No capítulo 3, então, ele é usado por Deus para curar um coxo. Obrigado. E ainda no capítulo 3 nós vamos ver a segunda pregação de Pedro. No capítulo 3, então, nós vemos a segunda pregação de Pedro. É interessante que, se nós formos observar
As pregações de Pedro começavam com a seguinte frase, ou a seguinte palavra: arrependei-vos. A mensagem de Pedro começava assim: arrependei-vos. Não foi só Pedro que começou assim a pregar. Não era só Pedro que pregava com essas palavras, muito pelo contrário. Na verdade, Pedro aprendeu com Jesus a ser assim. Se nós formos observar na palavra de Deus, no capítulo 3 de Mateus, nós vemos alguém de nome João, que chamou o Batista. Nós vemos que ele também pregou assim a palavra de Deus. Capítulo 3 de Mateus, versículo 2, vai dizer que João, ele pregando, aí teve uma hora que João disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, na sua pregação no deserto da Judéia, ele também falou com essas palavras. Ele também estava cheio de Deus naquele momento. Então ele pregou assim também. A palavra de João Batista, assim como de Pedro, era arrependei-vos. E Jesus também pregou assim. Se nós formos analisar no texto bíblico de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que depois que João foi entregue à prisão, e esse João é o João Batista, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, onde João pregava também com a palavra arrependei-vos. E aí Jesus, pregando o evangelho do reino de Deus, ele diz: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Aí Jesus vai e diz também a frase que João Batista disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus também pregou assim. Lucas capítulo 5, versículo 32, nós vemos também Jesus falando essas mesmas palavras. Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Mas é só isso? Não. Os pecadores que chamados ao arrependimento. Na minha versão diz ao arrependimento. Mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus diz isso para um grupo de escribas e fariseus. Eu não vim para chamar os justos, porque esses já estão comigo. Os justos já estão em Cristo. Aí ele diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então repare que a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista, e também vamos ver que a mensagem de Pedro também era assim: arrependei-vos. E ainda Jesus pregando em Lucas capítulo 13, versículo 3, ele diz: não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Veja que é uma mensagem até um tanto quanto dura. A mensagem de Jesus era uma mensagem um tanto quanto dura. Arrependei-vos, senão vocês não vão ser salvos. Arrependei-vos, senão vocês não vão para os céus. Arrependei-vos, vocês pecadores, porque senão vocês não verão a Deus. Arrependei-vos. A palavra de Deus naquela altura era arrependei-vos. E a palavra de Deus para a nossa geração também é a mesma. Arrependei-vos dos vossos pecados, senão vocês não vão ver a Deus. Arrependei-vos. A palavra continua sendo essa. Até porque Jesus me trouxe e o Espírito Santo me trouxe à mente, e eu estava muito querendo ministrar essa mensagem. Eu tinha colocado já nos meus sermões essa mensagem, que é: o Evangelho causa confronto e não conforto. O Evangelho verdadeiro, ele causa confronto e não conforto. O Evangelho de Cristo, que é o tema da mensagem de hoje, que eu quero trazer para a igreja, claro, o Espírito Santo de Deus me incomodou para trazer essa mensagem enquanto orava, é: arrependei-vos. Por quê? Porque o Evangelho verdadeiro é um Evangelho que confronta. O Evangelho verdadeiro não é o Evangelho que conforta. Porque nós temos hoje em dia o Evangelho que nos conforta e nós temos o Evangelho verdadeiro, aquele que nos confronta. E o Evangelho que Jesus pregava, e que Pedro pregava, e que João Batista pregava, era um Evangelho de confronto. Porque não existe essa palavra arrependei-vos no Evangelho de conforto. O Evangelho que muita gente prega hoje em dia, um Evangelho confortável, é aquele Evangelho que fala que você vai ter uma casa boa, é aquele Evangelho que você vai ter o carro do ano, é aquele Evangelho que eles estão pregando por aí, que é que o seu bolso vai ser cheio, quem falou de você vai ter que ver você lá em cima, aquele que pisou em você, você vai ter poder para pisar nele também. Isso é Evangelho confortável. Isso não é Evangelho que confronta ninguém. Essas palavras não salvam ninguém. Essas palavras não salvam ninguém, meus irmãos.
Isso é um evangelho confortável. Mas o evangelho de confronto é o evangelho que, quando nós estamos na mentira, ele vem e diz: arrependei-vos porque você está em pecado. O evangelho de confronto é aquele evangelho que, quando nós estamos em pecado, nós escutamos a palavra de Deus a nos confrontar mesmo. Ei, você está pecando, você precisa se arrepender dos seus pecados se você quiser encontrar com Jesus nos céus. Isso é o evangelho de confronto, é o evangelho que confronta a nossa alma. Quando nós escutamos hoje em dia uma mensagem que o nosso ego fica lá em cima, que o ego do pregador fica lá em cima, isso é evangelho que não vai te levar para o céu. Isso é evangelho confortável, isso é evangelho da terra. Nós não podemos dar ouvidos para esse tipo de evangelho, mas o evangelho de Cristo é aquele evangelho que confronta. É aquele evangelho que nós olhamos para nós mesmos e falamos: eu nada tenho se não for a graça de Deus. Esse é um evangelho que nos confronta. E vamos ver isso a seguir. E a mensagem de Pedro era essa mensagem. Se nós formos analisar no texto bíblico, a primeira mensagem de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e vai ser colocado na tela, nós vamos ver que a mensagem de Pedro era essa mensagem que confronta. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como eu disse, depois que eles receberam o Espírito Santo, Pedro foi fazer a primeira pregação. E aí Pedro disse, em Atos capítulo 2, versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, olha essa palavra aí de novo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a mensagem de Pedro, essa foi a primeira. A segunda mensagem de Pedro está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Quando então na segunda mensagem ele diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor e o refrigério dele só vem quando a gente se arrepende. O refrigério do Senhor vem para a nossa vida, a paz de Cristo vem de encontro à nossa vida, a partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados. Isso é evangelho de confronto, porque não é todo mundo que não quer renunciar ao seu pecado. Não é todo mundo que tem vontade de renunciar à sua carne, mas se nós quisermos nos encontrar nos ares com o Senhor, nós precisamos nos arrepender. E é essa mensagem que Jesus Cristo deixa para nós, e que Pedro também fez assim. E é no texto que nós lemos no capítulo 4, o texto que nós lemos no capítulo 4, versículo 1 até o 4, nós vemos que Pedro ele ensinava a palavra de Deus. Nós vemos que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles ensinavam. E eles foram presos por causa disso. O texto que nós lemos, por exemplo, no versículo 2, Atos capítulo 4, versículo 2, nós acabamos de ler, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Aí o 3 diz: lançaram mão deles e o encerraram na prisão. Nós vemos Pedro e João serem presos por causa dessa palavra. Aí nós imaginamos, mas será que Pedro e João estavam pregando um ministério confortável? Um evangelho confortável? Será que eles estavam falando para aquelas pessoas que os prenderam que eles seriam ricos para sempre? Que eles teriam do bom e do melhor? Ou será que eles estavam pregando a verdadeira mensagem de Cristo? Porque nós vemos que eles foram presos por pregar a palavra. Pedro e João foram presos por ensinar a palavra. Os saduceus ficaram incomodados com a mensagem ministrada por Pedro e João e resolveram prendê-los. Eles não prenderam eles à toa. Eles prenderam Pedro e João porque eles estavam incomodados com o que Pedro e João estavam pregando. Eles estavam incomodados com o que Pedro e João estavam pregando e ensinando. Porque Pedro e João eles estavam ensinando palavra que confrontava. Os saduceus estavam no erro. Os saduceus estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, que não ia de acordo com a sua palavra. Aí Pedro e João vêm com uma palavra de confronto. Olha, vocês se arrependam dos vossos pecados. Do jeito que vocês estão indo, vocês não vão muito longe. Vocês não encontrarão a Deus. Jesus veio para trazer juízo. Jesus veio para trazer um evangelho de confronto. Jesus veio para salvar a todos. Mas é a todos que se arrependerem dos vossos pecados
Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas a palavra de Deus nessa noite não é palavra que vai confortar o seu coração, porque não confortou o meu também quando eu estava estudando essa palavra, não, mas a palavra de Deus para nós essa noite é: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos nós dos nossos pecados, para que Jesus Cristo então derrame o seu Espírito Santo sobre nós e nós consigamos então ser cheios. Nós nunca seremos cheios do Espírito Santo de Deus no erro. Nós nunca seremos cheios do Espírito Santo de Deus se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. E nós conseguimos ver isso, que Pedro e João, eles não pregavam um evangelho confortável. E o verdadeiro evangelho de Cristo é assim. Ele causa confronto na nossa alma. Se o que nós estamos pregando, meus irmãos, não anda na contramão do mundo, não anda na contramão do que o mundo quer, se o que nós estamos pregando e se o que nós estamos vivendo não anda na contramão do que esse pessoal aí no mundo hoje quer, o que o pessoal no mundo está vivendo, então é errado. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro de Cristo, porque o evangelho verdadeiro de Cristo, ele vai na contramão do mundo. O mundo diz que é certo e é normal beber, o evangelho diz que não. O mundo diz que é certo e é normal se prostituir, mas a palavra de Deus diz que não. O mundo está dizendo que é normal você andar por aí na lascívia, o mundo está dizendo que é normal você mentir, o mundo está dizendo que é normal você matar, é normal você fazer todo esse tipo de coisa, mas o evangelho de Cristo é o evangelho que confronta, é o evangelho que diz: você está errado e você precisa se arrepender. O evangelho de Cristo é um evangelho diferente, é um evangelho diferenciado. E já abrindo aqui aspas para dizer uma coisa e colocar uma observação, eu amo o nosso ministério e quero sim fazer isso e honrar o nosso ministério MSBN, porque nós não vemos ninguém pregar um evangelho confortável aqui. Nós não vemos ninguém subir aqui em cima para pregar um evangelho confortável. Nós não vemos ninguém subir nesse altar para ministrar um evangelho que conforta a vida de alguém. Não é errado a gente receber de Deus riquezas. Não é errado a gente ser rico. Não é errado a gente ser bem sucedido. Mas se tudo isso for conforme a palavra de Deus, quando isso começa a fugir da palavra de Deus, então isso já é evangelho confortável. E quero fechar aspas, porque aqui realmente nós conseguimos enxergar que nós temos a palavra de Deus viva, ministrada, é uma palavra verdadeira. Não é hoje, é sempre. Se vocês virem no culto aqui, como vocês costumam ver, vocês veem o evangelho que é pregado aqui. O evangelho que é um pregado que confronta a nossa alma. Até porque, em um pequeno testemunho, eu por muitas vezes negligenciei o dízimo, por exemplo. Eu por muitas vezes olhei e falei: para que eu vou dizimar? Eu dizimava e depois parei e falei: para que eu vou dizimar? Vou dizimar, mas não. Mas continuei aqui, dentro da casa de Deus, trabalhando. Continuei aqui por um tempo atrás. E falei: não vou dizimar mais não. Eu dizimei sempre, eu não vou dizimar mais. Pronto, parei de dizimar. Sei lá, parei. Só parei. E vim para a casa de Deus. E não foi uma, e não foi duas, e não foi três. A palavra de Deus me confrontava toda vez que eu vinha para esse culto. A palavra de Deus me confrontava. A palavra de Deus me confrontava. Você está errado. Você está no erro. Você está errado. Você está no erro. Eu até saí por essa escada falando: Deus falou com outra pessoa, mas não foi só comigo. No outro dia eu vinha, a palavra falava de novo. A palavra falava de novo. E eu falava: não, é mesmo comigo. E o Espírito Santo de Deus me incomodando. E graças a Deus, depois de um tempo, voltei e me consertei. Mas por quê? Porque a palavra me confrontou. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Quando nós estamos no erro, a palavra de Deus precisa nos confrontar. E é a palavra verdadeira de Cristo que faz isso com a gente. Ele nos confronta. Então o evangelho, se a gente está pregando e não está indo na contramão do que o mundo ensina, então não é um evangelho que confronta, é um evangelho que conforta. E quando a gente fica no conforto, a gente não tem muita coisa da parte de Deus, porque o evangelho não existe esse negócio de estar confortável. Se nós estamos confortáveis em um lugar, o Espírito Santo de Deus tira a gente dali e coloca em outro. Quando a gente está confortável ali, pensando que só vamos colocar texto para vocês ficarem lendo, aí o Espírito Santo de Deus vai, tira a gente dali e coloca a gente aqui. E é assim que vai acontecendo, e graças a Deus por isso. Então, nós precisamos pregar um evangelho
que confronta, e não um evangelho que conforta. O evangelho tem que causar confronto. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus disse algo muito interessante também, para aqueles que vivem de forma que confronta, que vivem nele. Uma palavra interessante que Jesus coloca também em Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Olha que interessante. Nós seremos odiados por causa de Cristo. E isso só acontece para aqueles que querem viver algo de confronto. Porque se você está com amizade com o mundo, é porque você não está vivendo um evangelho que confronta. Porque não existe amizade com o mundo. Não existe amizade com o mundo. Até porque a Bíblia diz no livro de Tiago que a amizade com o mundo é o que com Deus? Inimizade. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então nós não podemos ter isso com a gente. Vamos lá. O que é um evangelho que conforta? Um evangelho de conforto. O evangelho de conforto, ele não diz a verdade do certo e errado. Ele prefere número de pessoas. Esse é o evangelho de conforto. Ele prefere número de pessoas do que pessoas transformadas. Essa é uma verdade. É um evangelho que ama o pecado. Ele fala o que as pessoas querem ouvir e não o que realmente a palavra de Deus diz. Isso é um evangelho de conforto. O evangelho de conforto é esse, que fala o que vocês querem ouvir, que fala o que a gente quer ouvir. Parece aquelas pessoas que entram no YouTube e querem ouvir aquela mensagem confortável. Hoje eu quero ouvir Jesus falar comigo, mas ele coloca uma mensagem sobre dinheiro, sobre você vai ser rico. Aí ele fala que é Jesus falando com ele porque é alguém pregando na igreja. Hoje eu quero ouvir Jesus falando que eu vou ganhar um carro novo. Aí ele coloca um coach ministrando no YouTube uma mensagem dizendo que nós vamos ser ricos. Não tem palavra de Deus ali. Só tem gente dizendo que você vai ter alguma coisa. Isso é conforto, irmão. Isso é um evangelho confortável. Ele não quer saber se ele está pregando algo que as pessoas vão mudar. Ele não quer saber de mudança de vida. Quer saber de igreja lotada. O evangelho de conforto, ele quer saber da igreja estar lotada. Não quer saber do que está sendo ministrado. O que esse pessoal, desses jovens gostam? É escuridão na igreja? Então vamos apagar a luz, porque nós queremos igreja cheia. O que os jovens hoje em dia gostam? Eles gostam de barulho, de pular? Então o louvor vai cantar só desse jeito, porque nós queremos a igreja lotada. Os jovens gostam de usar boné, calça rasgada, camiseta em cima do altar? Então vamos colocar desse jeito, porque nós queremos a igreja lotada. Isso é o evangelho de conforto. Isso é um evangelho confortável. Ele quer agradar as pessoas. O evangelho confortável quer agradar as pessoas. O que as pessoas gostam de comida na igreja? É de lanche, não gostam de cantina, eles não gostam de abençoar a obra, porque cantina é para abençoar a obra, não. Eles gostam de comer depois do culto, então vamos colocar comida de graça para esse povo. Mas que essa igreja fique cheia. Isso é evangelho confortável. Gente com barriga cheia e com mente vazia. Barriga cheia e coração vazio. Isso é evangelho confortável. Vamos ver algumas pessoas que quiseram um evangelho de conforto? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vou correr porque eu amo ministrar a palavra. Por mim eu ficaria aqui por horas ministrando. Mas tudo decência, ordem e ética. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo a partir do 13. Diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: olha o que o espírito maligno disse para pessoas que queriam viver um evangelho confortável. É o demônio dizendo para essas pessoas. Versículo 15. Aí o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha o versículo 16. E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha que interessante. O pessoal que vivia um evangelho de conforto queria expulsar demônio. O pessoal nunca orou, nunca jejuou, nunca buscou e queria expulsar demônio. Aí no versículo 15 o demônio disse para eles: rapaz,
Eu até conheço Jesus, quem vocês estão falando? O demônio. Eu até conheço Paulo, a quem vocês também estão falando aí. Mas vocês, quem são? Quem são vocês para querer me expulsar? Quem são vocês? E ainda saltou neles, rasgou a veste deles todinha, regaçou com eles, arrebentou com eles, e eles saíram correndo, nus, pelas ruas. Porque eles queriam um evangelho confortável. Ah, o meu pastor expulsa demônio, eu vou expulsar também. Ai, irmãos, pelo amor de Deus. Marcos capítulo 9. Vamos ver aqui o que Jesus disse para os discípulos. Vamos ver? Marcos capítulo 9, versículo 29. Diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, senão com o quê? Com oração e jejum. E crente que vive no evangelho que confronta, crente que vive um evangelho verdadeiro, ele vive na oração e no jejum. Crente que é crente de verdade, ele vive na oração e no jejum. Porque quando aparecer um demônio como esse aqui, ele vai levantar as mãos e vai dizer, sai em nome de Jesus. E o demônio não vai zombar da sua cara, o demônio vai sair. Porque você está vivendo um evangelho que confronta. Você não está vivendo um evangelho confortável. Agora esse pessoal aqui queria confrontar vivendo no conforto. Esse pessoal aqui, de Atos 19, eles queriam confrontar vivendo no conforto. Não dá certo, irmãos. O evangelho verdadeiro é o evangelho que confronta. E se a gente quer viver esse evangelho, tem que viver no jejum e na oração e na palavra. Jejum, oração e palavra. O que faz a gente perceber o que é um evangelho confortável é quando nós estamos no jejum, na oração e na palavra. O que vai fazer a gente discernir se nós estamos engolindo na igreja é algo que vai confrontar a nossa alma ou algo que vai confortar o nosso ego, é a palavra, é o jejum e é a oração que faz essas coisas. É a oração que faz essas coisas. Vamos ver agora o evangelho de confronto? O evangelho de confronto é diferente. O evangelho que confronta é o evangelho que ama o pecador. Ele não ama o pecado como o evangelho de confronto. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Quem prega contra as práticas pecaminosas, esse evangelho prega contra as práticas pecaminosas. É um evangelho que bate de frente com o mundo, que não dá espaço para a mentira, não dá espaço para a idolatria, não dá espaço para qualquer outro tipo de pecado. Esse é o evangelho que confronta. Ele está mais preocupado com vidas transformadas e cheias de Deus do que vazias. O evangelho de confronto, deixa eu falar para vocês uma coisa. O evangelho de confronto, ele não está nem aí se a igreja está vazia. O evangelho que confronta a nossa alma, ele não está nem aí se os bancos da igreja estão vazios. Ele quer saber se os que estão aqui dentro estão cheios de Deus. Aleluia. O evangelho que confronta, ele não quer saber se a igreja está lotada, se tem que colocar telão do lado de fora. Ele não quer saber se os irmãos querem tocar de qualquer jeito. O evangelho que confronta não quer saber se o pregador quer vir pregar de qualquer jeito. O evangelho que confronta não quer saber se os irmãos querem comida de graça. O evangelho que confronta, ele faz tudo com decência, com ordem, mas tem a palavra de Deus. Isso é o evangelho de confronto. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, alguém que confrontava. Atos 16, diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, isso é Paulo com alguns discípulos, e aconteceu com alguns apóstolos, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, isso é um demônio falando na menina, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Repare que no versículo 16, Paulo e os outros estavam indo à oração. No versículo 17, o demônio que estava na menina olhou para Paulo, olhou para as pessoas e falou, esse pessoal que está indo aí, eles são servos do Deus Altíssimo. Eles reconhecendo Deus na vida de Paulo, reconhecendo Deus na vida desses homens aqui. E no versículo 18 diz, e isto fez ela por muitos dias. Aí olha o que Paulo fez, vivendo um evangelho que confronta. Mas Paulo, perturbado,
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Reparem que quem vive no evangelho que confronta, ele ora. Paulo estava indo para a oração. A menina que estava com o espírito de adivinhação, ou seja, o espírito maligno dentro dela, viu que Paulo estava indo para a oração e falou: esses homens que estão indo aí, eles são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo, não contente com o que estava na menina, ele vivendo o evangelho de confronto, ele virou e era como se Paulo estivesse pensando e falando: eu não me conformo com isso. Eu não oro, jejuo, leio a palavra, estudo, faço a vontade de Deus para ver um espírito maligno usar alguém. Não. Paulo, com o evangelho que confronta dentro de você, virou-se para a menina e falou: saia dela em nome de Jesus. E o espírito fez o quê? O espírito de demônio tem que sair. Quando a pessoa vive o evangelho que confronta a sua alma, quando nós vivemos no evangelho que confronta a nossa vida, não tem demônio que fique de pé diante de Jesus, diante da presença de Jesus que habita na nossa vida. Isso é para quem vive o evangelho de confronto. O verdadeiro evangelho faz isso com a gente. E nós estamos em um culto de missões, e nós precisamos saber que nós somos todos missionários, sendo ele elegido por Deus como realmente um missionário, ou seja, ele com o chamado universal de pregar a palavra. Mas todos nós somos um missionário, e nós precisamos ter em mente que nós precisamos pregar o evangelho que confronta. Não é chegar aqui e pregar algo que vai agradar o nosso irmão. Não é isso que a palavra de Deus ensina. E Paulo era assim. Paulo estava indo para a oração. E quem quer viver o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele ora. Paulo confrontou a menina, o espírito que estava nela, os senhores que tinham lucro também. Paulo saiu confrontando todo mundo em nome de Jesus. Isso é o evangelho que confronta. Tinha um monte de gente que ganhava dinheiro em cima dessa menina. Tinha um monte de gente que ganhava dinheiro através dessa menina, porque ela adivinhava as coisas e eles ganhavam dinheiro. Só que Paulo não estava ali querendo saber quem ganhava dinheiro. Aleluia. Porque se é alguém aqui que vive um evangelho confortável, ele até virava para a menina e dizia para ela: olha, eu também quero um pouco desse dinheiro que o pessoal está ganhando. Eu também quero um pouco desse dinheiro aí. Eu queria um pouquinho desse dinheiro também. Mas não, Paulo virou para a menina e falou: saias em nome de Jesus Cristo. E o demônio teve que bater em retirada. Isso é um evangelho que confronta. Paulo, ele resolve confrontar ela com a verdade, expulsando o espírito maligno em nome de Jesus. Isso é confronto. É o evangelho de confronto. É o evangelho que confronta a gente. Quando nós estamos no erro, o evangelho de Jesus Cristo, ele vem para com a nossa vida, nos confrontando. Para encerrar, para concluir, eu quero ler Atos capítulo 4, versículo 4. Diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. O texto em que nós lemos, Paulo e João foram presos, como Paulo também foi preso por ensinar a palavra de Deus. Mas a mensagem que Paulo e João ensinaram, a mensagem que Paulo e João pregaram, o versículo 4 que nós lemos está dizendo aí, que muita gente creu. Muita gente foi transformado por causa da palavra. Eles até foram presos, mas teve vidas transformadas. Eles até foram presos, mas muita gente aceitou Jesus através da mensagem que eles pregaram. Eles foram até presos, mas muita gente escutou o verdadeiro evangelho. É isso que muitos pregadores hoje em dia têm medo: de ser preso, de perder seguidor, de perder inscrito, de perder amigo. Nós vamos perder tudo isso por causa de Jesus. E se for necessário, que perdemos. Se for necessário, que perdemos mesmo. Como tem um pregador que fala, e fala muito bem também, se essa nova moda do mundo está dizendo para os pregadores que pregam a verdadeira palavra de Deus que eles serão presos, nós seremos presos e pregaremos na cadeia. Se os nossos amigos nos abandonarem, não importa, nós continuaremos pregando a palavra verdadeira.
Se todo mundo nos abandonar, nos deixar de lado, não importa. Nós continuaremos pregando a verdade. Continuaremos com o evangelho que confronta. Nós continuaremos com o evangelho que bate de frente com o mundo. Por mais que eles venham em cima da gente, venham contra a gente, dizer que nós estamos sendo pesados demais. Não, é arrependei-vos. A palavra continua dizendo, arrependei-vos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Jesus salvará almas quando decidimos confrontar o mundo com a verdade. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se coloque de pé, por favor. Eu quero ler com vocês o versículo 32. Vamos ler junto o versículo 32? No 3? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos ser discípulos de Cristo aceitando fazer a vontade do mundo. Nós temos que ter confronto. Temos que ter confronto e não conforto. E a verdade é que Jesus Cristo, Ele tem um evangelho de confronto? Tem. Mas Ele também tem salvação para a nossa alma. Jesus Cristo tem um evangelho que vai salvar a nossa alma. Jesus Cristo tem um evangelho que vai salvar a sua família. Eu não sei se a sua família toda é cristã, mas eu quero te dizer algo. Jesus Cristo, na sua palavra, Ele tem algo que confronta. Ele tem algo que confronta, tem. Mas Ele também tem aquilo que salva, aquilo que cura, aquilo que liberta. Aleluia. Nós acabamos de ler que conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo. E a verdade, que é Jesus Cristo, nos libertará. Nos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma. Nós vemos muita gente por aí nunca ser transformado porque não quer dar ouvidos à verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Saia daqui hoje com isso na sua cabeça, com isso no seu coração, que Jesus Cristo é a verdade que nós precisamos, e Jesus Cristo é a verdade que liberta. Confronta a sua palavra, confronta, mas isso é para o bem da nossa alma. Isso é para o bem da nossa alma. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Jesus Cristo, a sua palavra foi pregada, a sua palavra foi ministrada. É uma palavra que realmente confronta o nosso coração, Senhor. A tua palavra diz que aqueles homens pregavam dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, se nós quisermos ser salvos. Se nós quisermos, Senhor, receber o poder do teu Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender e andar, ó Pai, conforme a tua palavra diz. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de te conhecer, que é a verdade. Assim como o Senhor nos libertou, Senhor, nós cremos que o Senhor libertará outras vidas também. Assim como o Senhor nos libertou, assim como a sua palavra transformou a nossa mente, o nosso coração. Senhor, talvez tem gente aqui que era um mentiroso, que era um idólatra, que era um prostituto, ou que era uma prostituta, ou que andava por aí fazendo a vontade do mundo, no lamaçal do pecado. Mas uma vez que eles ou que nós decidimos, ó Deus, abrir o coração para a tua palavra, para a tua verdade, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou e o Senhor nos fez nova criatura. O nosso pedido é, Senhor, que o Senhor use a nossa vida, assim como o Senhor usou de Pedro, assim como o Senhor usou de João, assim como o Senhor usou de Paulo, Senhor, para que outras vidas também sejam libertas e sejam transformados pelo nosso poder, Senhor, não, mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há na sua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que nós oramos e entregamos, ó Deus, essas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu não poderia acabar também sem perguntar se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você ande afastado, talvez você ande distante, talvez você até já esteve aqui, talvez você já até pregou essa palavra, mas por algum tempo andou no conforto da vida. Talvez você por algum tempo tenha andado no conforto por aí, mas Jesus te chama hoje para uma vida nova. Jesus te chama todos os dias para uma vida e para um evangelho que confronta a nossa alma, mas que tem salvação no final dela. Todos já são cristãos?
Todos já aceitaram a Jesus? Que Jesus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Podemos assentar. Amém.